A paz do Senhor Jesus para os ouvintes que nesse momento está assistindo esse vídeo. Eu quero aproveitar esta oportunidade, nesse momento, para fazer algum comentário desse estudo que fala sobre o véu. Esse estudo é tirado do livro O Despertar da Fé, de acordo com a Bíblia. Então, eu estou fazendo um comentário da explanação desse conteúdo, para vocês entenderem um pouco até que ponto chega o ser humano quando ele é incrédulo. E o que é que Satanás faz com as pessoas, enganando de tal maneira que as pessoas não entendem. O diabo faz assim uma viravolta, uma brincadeira com as pessoas, de tal maneira que irrita a miséria e da incredulidade das pessoas. Mas precisa Jesus nos libertar, porque ele disse: crede na verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que através desse estudo você vai ser liberto desta cadeia que o mal maligno tem encadeado você. São coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você escuta bem o que eu vou citar neste livro e vocês vão examinar as escrituras e ver que realmente o que estou falando é verdade. Você não aceita isso como crítica, mas aceita como uma bênção de Deus, como uma libertação para a sua vida espiritual. Você que usa o véu e você que não usa, preste bem atenção o comentário desse trecho, desse estudo. Por isso que é importante você possuir esse livro em sua casa. Esse livro contém muitas matérias importantes que vai te ajudar você espiritualmente. Deus vai abrir sua mente, assim como abriu a minha mente. Você pode até achar que eu sou um crítico, mas eu não sou. E ainda que eu fosse um crítico, eu não estou errado, porque Jesus foi um dos maiores críticos contra o pecado de Israel, contra os judeus, e os profetas também foram críticos, o apóstolo Paulo. Então eu serei crítico contra aquilo que eu vejo que não é certo, aquilo que está errado, porque eu vejo as pessoas fazendo tudo o contrário da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, que o príncipe deste mundo, Satanás, ele inundou os olhos, o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho. Então é através da palavra que o Senhor vai abrir a nossa mente. O diabo, ele fecha a mente com a mentira, com o engano. E Deus abre a mente com a verdade, com o conhecimento da sua palavra. Então é importante que você preste bem atenção a este vídeo. São poucas palavras que estou gravando, porque é grande esse estudo. Este é um livro muito importante, mas eu estou tirando uns trechos mais importantes do véu, que fala sobre o véu, para você entender. Primeiro, o costume do véu foi o costume das filhas do Oriente, elas não usavam o véu. E depois esse véu agora está aplicado, depois os muçulmanos usam também, né? E agora está aplicado nas igrejas, quer dizer que não está fazendo caso àquilo que Cristo fez, porque o véu Cristo rasgou, não existe mais véu, aquele véu foi acabado. Então vamos agora conferir aqui pela Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, de Êxodo, né? Capítulo 34, versículos 33 e 35. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés diante do Senhor para falar com o Senhor, ele tirava o véu até sair. Quando ele saía, colocava um véu para falar com os filhos de Israel. Se preste bem atenção à leitura desse vídeo. Viram os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até entrar para falar com Deus. Então Moisés, quando falava com o povo, usava o véu. Quando falava com Deus, tirava o véu. Ali simbolizava o quê? Ele tinha liberdade com Deus e com o povo não tinha. Ali era uma separação, uma divisão, quer dizer, com uma barreira. Então, ali só ele tinha liberdade. Mas hoje, na graça, nós temos essa liberdade totalmente, todos nós. Profetizamos e chegamos a Deus com o rosto descoberto, como disse o apóstolo Paulo, como contemplamos o nosso rosto no espelho. Através do Espírito Santo nós temos liberdade de falar com Deus através do Espírito Santo e de Cristo. Então este véu foi rasgado por Cristo na cruz, mas será rasgado nossos corações, nosso entendimento, quando nós se converter. É por isso que o apóstolo Paulo disse, quando se converterem, o véu será tirado. E as igrejas do Senhor não têm tal costume. Se alguém comenta ou quer ter esse costume,
sabe que a igreja do Senhor não tem, por isso que o apóstolo Paulo falou. Então você vai ver esse versículo, esse comentário mais na frente, mais adiante, para você entender o que significa o véu, né? Então, quando Moisés entrava para falar com o Senhor, ele tirava o véu. Quando ele saía para falar com o povo, ele usava o véu. Então, vê aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, e versículos 33 a 35. É por isso que o apóstolo Paulo falou isso, esses comentários, né? Na lei, Moisés usava um véu para falar com o povo. Na graça, Cristo rasgou o véu para falar conosco, e nós chegar a Ele e a Deus, sem véu, por isso no rosto, como Moisés falava com Deus. Hoje todos temos a mesma liberdade que Moisés tinha de falar com Deus no templo, no templo. E no tempo de Moisés, como Deus, hoje nós falamos com Deus sem precisar de usar o véu. Todos nós poderemos falar, né? E ter esta mesma liberdade que Moisés tinha com Deus, porque todos nós temos acesso a Deus através de Cristo. Por isso Cristo rasgou o véu, e nós também rasgamos o véu que estava ou que está entre irmãos e irmãos no coração de cada um. Que pena, muitos até hoje ainda usam o véu dos corações e nas cabeças na igreja, porque até hoje tem muitas igrejas que ainda usam o véu, o contrário de Moisés, porque quem usou o véu foi Moisés, e hoje quem usa o véu é as mulheres nas igrejas. Nesse caso, se fosse para imitar pelo menos a lei, era para os homens usar o véu, né? Na lei, Moisés tirava o véu para falar com Deus. Hoje, nas igrejas, as mulheres usam o véu para falar com Deus. Eu lhe pergunto, isto não está errado? Não está o contrário à palavra de Deus? Você acha que está certo? Na lei, Moisés usava o véu para falar com o povo. Hoje você usa o véu para falar com Deus na igreja. Isso não é o contrário? Não era para você tirar o véu também para falar com Deus, como fez Moisés? Na lei, Moisés usava o véu quando falava com o povo. Hoje as pessoas na igreja usam o véu para falar com Deus. Isso é o contrário. Desta maneira, você não está seguindo nem a lei, nem a graça, nem Moisés, nem Cristo. Está seguindo a quem inventou esta heresia, ao seu líder e ao seu coração mesmo. Porque nem Moisés deu este costume para as mulheres, e nem Cristo. Este é um costume pagão e não cristão. Medite se isto está certo. Medite um pouco. O apóstolo Paulo fala que nós não somos como Moisés, realmente. Porque Moisés estava na lei. Hoje nós estamos na graça. Na lei, Moisés usava o véu para falar com o povo. E na graça, Cristo rasgou o véu para nos chegar a Ele e a Deus, por meio de Cristo. Por isto, nós não somos como Moisés, que usava um véu. Cristo não usou véu no rosto para falar com o povo, como fez Moisés. Ele derrubou esta barreira, que era o véu, e nem mandou a igreja usar véu. Quem manda é você usar o véu na sua igreja e o seu líder. Se Cristo não usou o véu, eu também não devo usar véu. Se Cristo rasgou o véu, eu também devo rasgar o véu que estiver diante de mim e no meu coração. Você vê lá em Êxodo, capítulo
35 e versículo 12, o véu da arca, da aliança, é o mesmo véu do templo, que mais tarde ia ser construído por Salomão, e mais tarde ia ser rasgado pela carne de Jesus na crucificação do Novo Testamento. Era o seu corpo, o templo, e o véu era a sua carne, representava a sua carne. Quer dizer que a carne, confira, Êxodo capítulo 36 e versículos 35, Êxodo 40 e verso 3, Êxodo capítulo 40 e verso 21, capítulo 40 e verso 21 e 22 e 26. Levítico capítulo 16, versículos 12 e 15. Levíticos capítulo 22 e versos 23. Então, esses são os versículos, alguns versículos para confirmar o que eu estou falando e que você possa entender melhor. É por isso que muitos ainda hoje usam do véu por não entender, porque o véu foi abolido por Cristo na cruz e este véu até hoje ainda está no coração das pessoas, no seu coração. Por isso, mas quando se converter, o véu será tirado, como disse o apóstolo Paulo, porque onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. E nós contemplamos o rosto de Cristo e de Deus, como contemplamos o nosso rosto no espelho. Assim como Moisés falava com Deus sem usar o véu, cara a cara, face a face, hoje também nós temos a mesma liberdade, o mesmo direito de falar com Deus, cara a cara e face a face, como falou Moisés. Então, aquela divisão e aquela separação de véu que tinha entre Deus e os homens acabou através de Cristo Jesus. Mas quando nós praticamos o pecado e quando nós fazemos acepção, queremos ser o melhor, o maior, então esse véu ainda continua e esta barreira está entre nós. Deus não pode rasgar, mas é só você que pode rasgar se convertendo ao Senhor. E que Deus abençoe cada um de vocês e que possa entender esta palavra. Isto é simplesmente um pouco do conteúdo do livro Despertar da Fé. É um trecho do estudo sobre o véu, porque nesse livro eles têm muitas matérias importantes. Fala sobre o véu, detalhado tudo, desde Gênesis Apocalipse, explanado o véu, que quer dizer o véu, o sentido do véu. Fala também sobre sábados, o que simboliza o sábado, porque uns guardam, outros não. Fala também sobre o lava-pés, a Santa Ceia, como ungir, o batismo. Fala também sobre o divórcio. São coisas que vai aumentar a sua fé e vai quebrar essas barreiras, rasgar esses véus e faz você entender a palavra de Deus e que nós possamos chegar à plenitude do Evangelho e à unidade da fé, como está em Efésios capítulo 4 e versículo 4 a 6. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e um só Espírito. Porque lá no céu não vai ter várias doutrinas e nem várias dominações. Aquela barreira já foi quebrada por Cristo. Só entra no céu aquele que se converter, aquele que crê que Cristo rasgou o véu. Mas aqueles que não creem, que ainda continuam a usar o véu, então ficarão de fora. É por isso que Jesus disse: crede na verdade e a verdade vos libertará. Você só poderá ser liberto deste costume se crer no Senhor Jesus Cristo, crer que Ele rasgou, e você também rasgará o seu véu através da palavra e da sua fé em Cristo. Que Deus abençoe e que todos ficam com a paz, na paz do Senhor. E eu espero que você faça bom proveito e você lê esse trecho, escuta este vídeo e você comente com seus amigos, seus irmãos, seus parentes e com o membro da sua igreja, para que eles possam ser libertos por Cristo Jesus, como assim Cristo nos libertou. Amém.